Olá! Hoje o assunto é sobre SE e sua relação com o EMPA e as metas de vendas. Bom, em primeiro lugar, EMPA, estoque de mercadorias e produtos acabados. E por que não EM, como foi no assunto do domingo anterior? Porque EM é exclusivo para estoque de mercadorias. Estoque de mercadorias destinado àquele micronegociador que revende. Joyce, mas e micronegociador e microempreendedor são a mesma coisa? Bem, todo microempreendedor é um micronegociador. Estou falando de micro para micro. Mas nem todo micronegociador é um microempreendedor. Há micronegociadores que realizam a sua atividade com objetivo de lucro apenas para a sobrevivência. Nesse caso, ele não está empreendendo, ele está sobrevivendo. Ele está exercendo exclusivamente a capacidade de autorremuneração. Portanto, quando eu falo em micronegociador, eu estou abarcando tanto aqueles que empreendem quanto aqueles que apenas utilizam a sua atividade para sobreviver, tá? Vamos em frente. Quando eu digo EMPA, estoque de mercadorias e produtos acabados, por que ele é diferente na movimentação do EM, estoque de mercadorias? Bom, quando você fabrica e vende, você executa 2 estoques básicos mais aquele estoque relacionado à meta de venda e o SE, porque você vai abastecer o seu saldo de mercadoria no dia que você vai vender, não é? E pode ou não gerar um saldo SE. Como? Quando eu abasteço esse saldo SE para o dia, para atender a minha meta de venda. Então, vamos dizer, né, por exemplo, eu tenho uma meta de venda de 50 unidades de algum tipo de doce ou salgado que seja feita com 1 ou 2 receitas, né? Eu vou produzir aquelas unidades e vou vender aquelas unidades. Então, a minha meta de venda são 50 unidades, certo? Então, eu vou abastecer o meu saldo, esse é o meu saldo do dia, tá? Com aquelas 50 unidades. A proporção que o dia vai correndo e eu vou vendendo, esse saldo, ele vai reduzindo. O objetivo é fazer com que ele zere, certo? Ele pode ou não zerar. Quando ele não zera, eu tenho um saldo do dia que deveria ter sido vendido e não foi. Este é o saldo SE. Este saldo SE, ele está junto com a meta de venda. A meta de venda é 50 unidades, então eu vou abastecer esse saldo com as minhas 50 unidades. No decorrer do dia, o objetivo é zerar essas 50 unidades. Então, o saldo SE é aquele que atende a meta de venda do dia. O estoque de mercadorias e o estoque de produtos acabados são diferentes. O estoque de mercadoria é aquele que você compra os produtos para fabricar. São as suas matérias-primas ou seus insumos, enfim, como você queira chamar. São diferentes, eu vou observar que insumos e matérias-primas são diferentes na nomenclatura do conceito geral. Mas para o nosso uso diário, que muitas vezes acaba confuso ou acaba confundindo, é só para você entender que este saldo de mercadorias aqui, esse estoque, saldo não, me desculpe, que esse estoque de mercadorias, o EM, o estoque de mercadorias, ele é destinado, neste caso, quando você usa EMPA, quando você fabrica e vende, no SGS, ele é destinado às mercadorias que você vai produzir e vender. Você também tem o EUG, que é o estoque de uso geral, que é aquele do álcool que você usa, do detergente que você usa, da esponja que você usa, enfim, dos usos comuns, das sacolas. Este é o EUG, que é outro estoque que você deve controlar. Mas para a produção em si, ou seja, para o produto em si, diretamente no produto, o estoque de mercadorias trata-se, por exemplo, se você fabrica brigadeiros, do chocolate, do leite condensado, do leite líquido. Se você faz uma receita como a minha, por exemplo, quem não sabe, eu já trabalhei com brigadeiros e eu tenho uma receita de brigadeiro que é supimpa,
Não leva nenhum tipo de farináceo, porque qualquer farináceo estraga a receita. Ninguém me convence do contrário. Brigadeiro raiz, brigadeiro que é brigadeiro, não leva farináceo, tá, gente? Modifica completamente o resultado da receita. Ainda que fique sutil, muda a receita. Esse é o meu protesto com relação aos brigadeiros. Mas enfim, na minha receita vai levar leite líquido, leva a margarina ou a manteiga. Se for margarina, margarina com baixo teor de lipídios, tá? Vai levar o chocolate, o leite, a margarina e pronto, brigadeiro. Eu vou levar o fogo, vou mexer e vai se tornar um brigadeiro ali. Esse estoque de mercadorias é exatamente aquilo ali. Então, o chocolate, o granulado, as forminhas não vão ficar no EUG, porque as forminhas vão direto no produto. Então, a embalagem que vai direto no produto fica no estoque de mercadorias. No final da produção, ele vai contar como uma unidade de produto. Tudo que vai direto no produto fica no EM. Quando eu tiro do EM e fabrico, eu tenho um estoque de produtos acabados. Esse estoque de produtos acabados são os brigadeiros acabados em si, né? Vamos dizer que você fabrique brigadeiros para 3 dias, para dar conta de 3 dias. Então você vai retirar do seu estoque de mercadoria produto suficiente para fazer brigadeiros para cobrir uma meta de venda de 3 dias. Provavelmente você vai congelar parte ou congelar ou você vai resfriar parte dessa receita e você vai retirando ali para você fazer as unidades todos os dias. Há quem vai bolear tudo de uma vez só, vai confeitar tudo de uma vez só e vai atender os 3 dias. Ainda que haja, dependendo do tipo do produto que foi utilizado para fabricar, alguma cristalização desse brigadeiro. A pessoa vai ignorar isso e vai vender isso durante 3 dias. Vamos dizer que isso seja uma prática. Não indico essa prática, mas vamos dizer que seja. Tá? Só para poder entender estoque de produtos acabados. Então, digamos que a pessoa tem meta de venda de 50 unidades por dia, ela produziu 150 unidades que vão ficar estocadas ali, guardadinhas, seladinhas, esperando serem carregadas para o SE para atender a meta de venda para o período que ela pretende atender. Portanto, o estoque de produto acabado, estoque de mercadorias, é destinado no EMPA, né, observando o SGS, o Sistema de Gestão Simplificada, ele é destinado para quem fabrica e vende. Vamos a um outro exemplo. A pessoa fabrica chinelos de couro, bolsas de couro, cintos de couro reaproveitado, né, de animais que foram abatidos e aquele couro às vezes seria descartado, né, o casco, o chifre, e a pessoa faz coisas incríveis. Por exemplo, tem aqui na Praia do Forte, eu conheci uma loja especificamente, que ela tem produtos com são refugos, né, de coco e chifres de boi. Eu achei aquilo incrível. A peça foi tão trabalhada, tão bem feita, que ficou fantástica, muito bonita. Ou seja, a destinação completa, resíduo zerado ou mitigado o máximo possível. Isso é uma das coisas que está no princípio do MGS, o método de gestão simplificada, aplicada a qualquer realidade, especialmente da do micronegociador. Então vamos dizer assim, que essa pessoa fabrica e vende. Ela fez esse encadeamento no matadouro ali da sua cidade, né, e consegue reaproveitar boa parte desse resíduo. Trata esse resíduo e transforma esse resíduo em peças, em sandálias, bolsas, cintos, em bijuterias, enfim. Aquele material que ele trouxe para ser trabalhado, ele vai dar uma entrada no estoque. Ele vai trabalhar aquele material, então aquele material já vai estar pronto, vai ser uma mercadoria. Porque ele pode também negociar essa mercadoria com outro artesão. Então, é uma mercadoria. Ele vai estocar. E a proporção que ele for transformando essa mercadoria em produtos acabados, em bolsas, em sandálias, em sapatos, enfim, em bijuterias, ali ele vai ter um estoque de outro tipo de mercadoria, que é uma mercadoria que já foi manufaturada e foi transformada em um objeto absorvível pelo mercado de uma forma ampla, diferente
daquele que seria apenas aquela mercadoria tratada que ele deu entrada no estoque inicialmente. Então, estoque de mercadoria, estoque de produtos acabados estão bem diferenciados para você compreender. E por que o EMPA é destinado para o fabricante e também vendedor? Porque ele precisa lidar com esses dois tipos de estoque. Por isso não é adequado que aquele que apenas compra e revende lide com o EMPA, porque o EMPA ele tem essa estrutura para atender essas duas movimentações. Então, quem compra e revende vai lidar com o EMPA. A relação do EMPA com o SE é exatamente por quê? Porque ao dar entrada no estoque de mercadoria, que ainda vai ser transformado em produto acabado, quem vai alimentar o SE é a parte de produtos acabados. Você não tem como alimentar SE direto da mercadoria. Você vai alimentar SE de produtos acabados. Então, você vai precisar ter assim, uma atenção especial para os dois. Na realidade, tudo dentro de uma atividade com objetivo de lucro precisa de atenção. Mas neste caso, você precisa saber o seguinte, que para atender uma demanda, ou quer seja receita, ou quer seja produtos manufaturados, seja como for, né? Ou fabricados artesanalmente, ou até mesmo em uma escala já um pouco mais menos semi-artesanal, você vai precisar prestar atenção que para abastecer os produtos acabados, você precisa de um volume de mercadorias. E muitas vezes esse volume de mercadorias vai ter sobras, e essas sobras vão impactar direto os seus custos. Então, essas sobras que impactam direto o seu custo, elas podem ser mitigadas. Ao serem mitigadas, como é que elas podem ser mitigadas? Por exemplo, eu tenho 1 litro de leite. 1 litro de leite são 1000 ml. Para cada receita de brigadeiro, é um exemplo, para você prestar atenção. Para cada receita de brigadeiro, eu levo 120 ml. Então, eu tenho 1000 ml, olha, calculadora simples, tá, gente? Bem simples, ó. 1000 ml dividido por 120 ml, eu vou ter 8,3 receitas, tá vendo? Eu não tenho 0,33 receitas, eu tenho 8 receitas. Essa sobra de 33 ml aqui, ela seria uma perda se eu não tivesse a conservação e casasse adequadamente as minhas reposições. Portanto, as sobras elas são mitigadas a partir do momento que você casa adequadamente as suas reposições. Todas as vezes que você vai produzir e vender, você precisa planejar as suas reposições, as suas compras, ou seu CRIM, né? O seu CRIM, compra para reposição do estoque de mercadorias. E é isso que significa CRIM, tá? E no caso, se você vai atender um período, é um CRIM para período, é um CRIM-P. Então, lembre-se que o subscrito em cada uma das siglas, ele tem um significado. Se é D, é dia. Se é P, é período. Se é S, é semana. Se é M, é mês, né? Se for min, é mínimo, ou seja, tem algo ali relacionado. Então, tem alguns significados. Preste muita atenção quando eu estiver colocando esse subscrito para você poder acompanhar o raciocínio. Retornando. Para você poder acompanhar o raciocínio. Retornando. Bem, então você vai casar o CRIM com a sua produção. Isso aqui, ó, ele circula. Eu tenho entrada de mercadoria, vai ocupar o estoque de mercadoria. Eu tenho saída do estoque de mercadoria para produzir produtos acabados. Eu tenho saída de produtos acabados para abastecer o SE, meta de venda do dia. Isso aqui vai para o cliente e eu vou precisar fazer um reabastecimento. Então, o movimento do estoque EMPA e a sua relação com SE e meta de venda é diferente de estoque de mercadoria e SE direto. Porque enquanto no estoque de mercadoria eu vou reabastecer o estoque de mercadoria e vou daqui do EM direto para o SE meta de venda, no EMPA eu vou fazer esse fluxo. Eu vou entrar no estoque de mercadoria, transformar isso em produtos acabados, para então abastecer a minha meta de venda ou faturamento médio. Observe o seguinte, casando o CRIM, as reposições, com a sua meta de venda, você tem um fluxo de trabalho,
certo? E esse fluxo de trabalho, ele pode ter os custos reduzidos se você fizer esse trabalho de uma forma consciente. Esses 33 ml utilizados no exemplo, por exemplo, eles não serão desperdiçados. Eles serão somados a a próxima receita, porque o seu planejamento de produção vai enquadrar a partir do momento que tem o menor desperdício possível, ou seja, o menor volume de perdas possível. Se eu tenho 8,33, então para 3 vendas eu tenho 24, para 3 receitas eu tenho 24,9999, ou seja, eu não tenho perda. Eu tenho 24 receitas, tenho 25 receitas aqui. Porque essa diferença inexiste. Matematicamente ela inexiste. Até mesmo para um impacto na sua receita ela não existe. Então aqui eu vou ter 25 receitas. Ou seja, eu vou produzir, nesse caso desse exemplo, 25 receitas para atender um período determinado. Dessa forma, eu zero a minha perda, atendo o fluxo das minhas metas de vendas dentro de um período e trabalho adequadamente o meu estoque. É isso que precisa se prestar atenção. No caso daquele que manufatura, por exemplo, ou que faz roupas, né, para poder vender, enfim, que também é um tipo, é preciso olhar que todo tipo de resíduo tem um potencial de ser transformado em um produto. Todo tipo de resíduo tem um potencial. Não significa que ele vai ser transformado em um produto. Há, por exemplo, um tipo de madeira, agora eu não me lembro a determinação dessa. Há, por exemplo, um tipo de madeira, se eu não me engano é biosintética. Eu não me lembro exatamente, eu vou deixar aqui a correção se houver. Onde foi desenvolvida uma técnica que todo e qualquer tipo de resíduo pode ser transformado nesse tipo de madeira reciclável, né? Aplicada ao uso de móveis, de assoalhos e um monte de coisa. Eu acho muito interessante esse tipo, né? Mas ali ela transformou vários tipos de resíduos em um produto, que tem um ciclo de vida que vai ali sendo realimentado. Então, em qualquer tipo de produção, em qualquer tipo de atividade, os resíduos podem se tornar produtos, ou seja, são potenciais. Eu tenho potencial naquele resíduo. O que você precisa perceber é o seguinte: se você consegue transformar esse resíduo em um produto que vai reforçar o seu caixa, ou se você pode encadear uma outra pessoa que pode dar uma destinação adequada a este resíduo. E essa destinação adequada, desejada, é com certeza a transformação desse resíduo em um outro produto. Agora, se esse resíduo não é possível de ser transformado ainda em um produto, que essa destinação seja a mais correta possível, principalmente no sentido ambiental. Então, você, não importa o seu tamanho de atividade, você, em todo o processo de produção da sua atividade, pode reforçar o seu caixa a partir dos seus resíduos. Você quer ver um exemplo? Produzindo brigadeiros, você tem um grande volume de latas, de caixas de leite, de embalagens de papel das caixas de chocolate. Eu usava chocolate em pó, na realidade eu usava cacau em pó, né? Ou com concentração 100%, ou no mínimo com 50%. No caso, 50% destinado ao tradicional e o 100% ao 100% cacau, que era o intenso, né? Enfim, toda essa produção gerava um resíduo enorme. Corretamente limpo os resíduos faz a destinação correta, adequada para aqueles que reciclam aquele material. Em alguns casos, há locais que, dependendo do volume, você pode transformar, por exemplo, em algum tipo de reforço de caixa. Uma pessoa que lida com um bar, por exemplo, as latinhas de cerveja, as garrafas de vidros não retornáveis, elas podem funcionar como reforço de caixa, né? Agora, se não forem ser transformados em reforço de caixa, podem ter uma destinação adequada. É só encontrar quem faça o recolhimento. Aí é que está um grande gargalo. Falta nas cidades
exatamente essas empresas, esses encadeamentos que permitam que tanto o micronegociador quanto o cidadão comum possa fazer a destinação adequada sem precisar ficar se locomovendo para determinados locais específicos que muitas vezes ou são distantes ou não estão em seu perímetro e acabam descartando junto com outros tipos de resíduo, material que pode ser utilizado de uma forma adequada. Então, falta mais incentivo, vem aí mais estímulos, eu percebo que já tem bastante estímulos com relação a incentivos de startups, de empresas que têm surgido nesse segmento e é realmente necessário. Para que a gente possa ter um pouco mais de comodidade, se a gente fizer o trabalho certinho, nem o nosso lixo orgânico é desperdiçado, porque ele pode ser transformado em adubo, parte dele também pode ser transformado até mesmo em ração ou lavagem para animais, dependendo do tipo de criação que se tenha. Então você tem ali uma gama de possibilidades. Nem os resíduos orgânicos, nem os reutilizáveis ou recicláveis precisam ser desperdiçados, quer seja no nosso dia a dia, quer seja na nossa atividade com objetivo de lucro. Basta que você olhe isso sob outra perspectiva. Lembre-se, toda atividade gera resíduos e esses resíduos possuem um potencial de se tornarem novos produtos. E pode ser que esses novos produtos reforcem o seu caixa, ou ainda que esses resíduos reforcem o seu caixa. E você ainda faça a sua parte com relação à boa convivência com o meio ambiente e com os demais seres com os quais dividimos esse espaço que é o planetinha Terra. Bom, espero que tenha ficado claro. Há algumas especificidades sobre REP-D, sobre reposição do dia, certo? Nesse caso, reposições do dia, essas especificidades vão impactar o seu estoque de mercadoria ou o seu EMPA, ou seja, o seu EM ou o seu EMPA, no momento dos registros, porque quando você tem reposições do dia para abastecer o seu estoque de mercadorias via CREAM, né? Você vai utilizar um CREAM, você tem um movimento de entrada. Quando você tem um abastecimento no dia do seu SE meta de venda, você vai ter uma saída ou do seu estoque de mercadoria ou do seu estoque de produtos acabados para atender essa necessidade. Então aqui você tem um movimento de saída. Enquanto aqui você tem um movimento de entrada, aqui você tem um movimento de saída. Esse movimento é um registro duplo. Da mesma forma como no EMPA, por exemplo, eu tenho uma entrada para o estoque de mercadorias. Do estoque de mercadorias, eu vou ter uma saída desse estoque de mercadorias para entrar em estoque de produtos acabados e vou ter uma saída de estoques de produtos acabados para abastecer o seu saldo SE meta de venda. Esse movimento, entrada e saída, ele acrescenta de um lado e ele diminui para poder aumentar de outro. Então, quando eu vou fazer o meu REP, minha reposição do dia, eu tenho uma necessidade, por exemplo, eu alcancei o meu estoque mínimo, eu vou fazer um vídeo específico para estoque mínimo e relacioná-lo ao estoque de mercadoria e o estoque EMPA, tá? Então, preste atenção. Estou no meu estoque mínimo, vou fazer o meu pedido ou eu vou fazer a compra, vou programar a minha compra, já está ali para data específica, num período específico, para reabastecer o meu estoque de mercadorias. Vou fazer esse movimento, eu vou fazer o quê? Uma reposição. Então, quem é que vai me acusar essa necessidade? O meu fluxo. Vai me dizer, e eu já conheço o meu fluxo, então ele vai me apontar essa reposição. Quando eu faço essa reposição, que eu tenho a saída do meu caixa, eu tenho um CREAM. Falando em saída de caixa, eu tenho um CREAM. Quando eu estou falando de movimentação, eu estou falando de reposições. Eu vou falar especificamente sobre reposições em um vídeo posterior, tá? Para a gente poder colocar isso direitinho. Agora, eu só precisava que você tivesse claro a diferença entre a relação de SE com EM e a relação de SE com a EMPA e a sua relação, a relação disso tudo com a meta de venda. Eu espero que tenha ficado claro. Veja o vídeo anterior, né, a aula anterior, que, se eu não me engano, o conteúdo 11, né, 11º, se eu não me engano, é o 11º, se não é o 10º. Mas vão estar aqui abaixo os links, tá, gente? O próximo eu vou tratar sobre um desses dois assuntos, eu ainda vou ver qual que encadeia melhor
Então, se não ficou bom, eu faço outro. Tem dúvidas? Manda para a oficinadeofícios@gmail.com ou escreve aqui abaixo nos comentários. Sugestão: domine o SGS. O SGS pode transformar a sua realidade, porque ele te municia com aquilo que você precisa dentro da linguagem de onde você opera. Abraço, gratidão e até!